Ora, viva cordiais saudações, boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vamos às incidências para este jornal de noite de terça-feira. A comunidade muçulmana celebrou esta terça-feira o Eid al-Adha, a festa do sacrifício que assinala o fim da peregrinação à cidade de Meca, um dos 5 pilares da religião islâmica. E Nampula, a data foi marcada por mensagens de repúdio aos ataques de insurgentes na província de Cabo Delgado. Famílias juntaram-se nas suas casas para a habitual oração em cumprimento do decreto presidencial que institui o estado de calamidade pública devido à pandemia do novo coronavírus. Ações de solidariedade às famílias deslocadas constituíram a tônica principal das mensagens proferidas dos crentes entrevistados pela nossa reportagem. Quando Allah permitir chegar a esta fase e concretizar esta oração, é uma satisfação enorme. Uma satisfação enorme porque há muitos que queriam, que gostariam que chegasse nesta fase de concretizar o Eid, mas infelizmente não tiveram essa oportunidade. Então é uma satisfação enorme, incomparável, é um momento ímpar. Alhamdulillah, muito bom, porque é de louvar e agradecer por Allah nos permitir que tenhamos participado do Eid al-Fitr, apesar da pandemia Covid-19, deu-nos a oportunidade de podermos rezar em família, apesar que não foi diferente, porque não é o habitual. Muitas das vezes temos rezado em Jamaat, um conjunto de pessoas, uma multidão, mas hoje rezamos 20 pessoas, mas alhamdulillah, é de louvar. Não foi fácil. Também há irmãos muçulmanos que estão aí, que queriam estar neste momento conosco, mas não puderam, porque não tiveram essa oportunidade que Allah subhanahu wa ta'ala proporcionou para nós. Então é de louvar e agradecer a Allah subhanahu wa ta'ala neste momento. Em primeiro lugar, estou feliz porque consegui realizar o Eid. Mas em segundo, e depois fico triste, porque tenho outros meus irmãos que não conseguiram, que não tiveram oportunidade de rezar o Eid. Em primeiro lugar, agradecer a Allah por nos juntar hoje. Não, tenho muitos irmãos muçulmanos que hoje não tiveram essa oportunidade de rezar. É com muita honra e prazer agradecer a Allah por ter nos juntado hoje neste Eid. O que significa para si rezar o Eid al-Adha? Para mim significa muito. Foi muito bom ter essa iniciativa e muito bom poder rezar com os outros. Pela segunda vez consecutiva, rezam não em congregação, mas sim no ambiente familiar. Como é que olha esta situação? É muito triste, porque habitualmente temos rezado em conjunto todos os nossos irmãos, mas essas vezes foi muito... Não foi tão bom assim, né? Mas temos que agradecer com o pouco que temos. Allah subhanahu wa ta'ala ouvir as nossas preces porque estaríamos naquele momento a ser representados por um alim, e existem pessoas que não sabem como enfrentar um solat e como rezar o próprio Eid, e que cria dificuldades no seio da sociedade muçulmana, porque o rezar em congregação nos criava facilidades e nos criava maior enfoque no que diz respeito à nossa união como muçulmanos. Mas mesmo assim, tivemos que fazer o salat, porque não obstante a isso, temos que respeitar primeiro Allah subhanahu wa ta'ala, que é o nosso maior, e também respeitar o que diz respeito à pandemia e o que diz respeito ao próprio decreto presidencial, que foi já descrito pelo Presidente da República. Não obstante a isso, só tivemos que rezar como a gente pudesse, rezamos em casa, em família, a seguir as medidas de prevenção do Covid-19. estes muçulmanos dizem que vão continuar a suplicar com orações para que o país se livre dos malfeitores ainda sem rosto que aterrorizam e assassinam populações naquela província nortenha. Nós concentramos mais em pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para que nos livre dessa pandemia, dessa doença, desse mal que nos aflige a nível mundial, em particular na província de Nampula, que Allah nos livre dos ataques terroristas de
da vizinha província Cabo Delgado e do centro do país. E que Allah nos livre de todo o mal que nos aflige. Esses são os nossos duás que nós pedimos, que Allah das próximas vezes tenha a oportunidade de todos os muçulmanos a nível mundial comemorem saudável, com todas as condições favoráveis para realizar o Eid. Precisa desse doar. Estamos unidos, apesar de separados, cada um em casa dele. Estamos unidos, estamos juntos, estamos a fazer oração dia após dia para que essa pandemia possa se sanar e possa ser eliminada e que um dia a gente possa rezar de forma célere e em paz, juntos, como a gente sempre desejou. Como tradição, o sacrifício de animais também caracterizou as celebrações do Eid al-Adha na cidade de Nampula e em alguns pontos da província. Líderes muçulmanos defendem que o Eid al-Adha, festa do sacrifício que se comemora esta terça-feira, deve servir de oportunidade para a preservação dos valores morais que identificam os seres humanos, entre os quais amizade, paixão, amor e fraternidade. Para estes líderes muçulmanos, o humanismo e solidariedade entre as pessoas constitui a principal condição de boa convivência e harmonia social. É um momento de alegria para todos os muçulmanos em todo o mundo. Um momento em que todo muçulmano, para além de alegria, tem que procurar mostrar a solidariedade. O nosso Eid deste ano, mais uma vez, é um Eid diferente de todos, uma vez que estamos a viver um momento em que o nosso país está a ser assolado de forma severa pela esta terceira vaga da Covid. Os números estão cada vez mais a subir e o nosso governo sentiu-se obrigado a apertar algumas medidas, dentre elas interdir e fechar os lugares de culto. Os muçulmanos estavam esperançados que este Eid pudessem fazer nas mesquitas, mas por força maior, cada um acabou fazendo na sua casa, como nós também podemos fazer aqui em casa. Dentre algumas narrações e versões, indicam que a paciência é metade do imã. Alguns ulamás dizem que a fé divide-se em agradecimento, o shukr, e a paciência, que é o sabr. Não há como muçulmanos sempre, quando acontecer problema, chama-se al-hajatu tuqaddaru biqadariha. Necessidade sempre se faz como está, então nós, alhamdulillah, já fazemos Eid em casa, com famílias, mostramos também festa de muçulmano, enquanto nós estamos a sentir, mas essa coisa nós vamos fazer doar, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala que afastar essa doença. Sim, precisa muito doar, muito mesmo, porque estamos a ver que cada dia que passa os números estão a crescer. Então eu iria pedir para a população moçambicana, para os irmãos todos muçulmanos, assim como todos os residentes neste país, que fizessem doar para que essa pandemia nos afaste cada vez mais, já que registramos muitos números cada vez mais, e rezar também para os irmãos lá de Cabo Delgado que estão a assolar isso, que não tiveram a oportunidade também de fazer o Eid. Os fiéis da religião islâmica celebram pelo segundo ano consecutivo o Eid al-Adha no contexto da pandemia da Covid-19. Para além desta situação da Covid, o nosso país está também a viver um momento triste e preocupante. Estamos a falar da insurgência em Cabo Delgado. Os nossos concidadãos, os nossos irmãos em Cabo Delgado, esta situação pega cada um de nós de surpresa.
Mas agora, o que devemos fazer? A saúde no Islã é uma das coisas mais recomendáveis em preveni-la, em proteger. Deixar que as pessoas se juntem nas mesquitas para realizar um Eid, ou então para fazer uma oração, para depois provocar doença a todos esses, seria muito perigoso. Então, o que nós devemos fazer, e eu quero agora pedir isto a todos os irmãos muçulmanos, que primeiro tenhamos paciência. Tenhamos paciência nessa situação. Paciência é uma das coisas recomendadas no Islã. A sociedade estão a sentir triste também. A coisa que está a acontecer, Cabo Delgado, pessoas que estão a matar lá, estão a deitar sangue sem sentir bem no Corão. Quem matar um nafsi sem razão, essa pessoa como matou todos a sociedade, todas as pessoas. Então, deitar sangue é muito pegado no Islã. E nossos irmãos que saíram de lá, que fizeram coisa, estão aqui, nós vamos ajudar, inshallah. O muçulmano é chamado mesmo à consciência para que sensibilize os outros muçulmanos e respeite o decreto presidencial, o uso da máscara, a lavagem das mãos, o distanciamento social, assim como a prevenção para não termos a propagação desta doença. Os nossos entrevistados falam ainda sobre a necessidade de conjugação de esforços para o alcance da paz efetiva no país. O Serviço Nacional de Investigação Criminal neutralizou um indivíduo de 32 anos de idade que organizou o assalto a um comerciante, tendo-se apoderado de um montante no valor de 120 mil meticais para concretizar os seus intentos. O indiciado, que se fazia acompanhar de um outro comparsa, recorreu uma arma de fogo do tipo pistola. O caso registrou-se ao princípio da noite do passado dia 17 de julho no bairro de Moala Benenenses, quando um comerciante que acabava de encerrar o seu estabelecimento e preparar-se para dirigir a sua residência foi interpelado por duas pessoas munidas de arma de fogo que lhe exigiram a pasta contendo a receita do dia, calculada em cerca de 120 mil meticais. Eu me carregaram com a minha moda, com a minha pasta, porque todo o valor que eu fazia fuge numa pasta. Então pronto, ele me carregou. Pronto, fomos. Então, só a 30, quase a 40 metros, apanho aqueles quatro. Quando apanhamos aqueles quatro, logo aqueles lançaram para nós. Dois, pronto. O condutor caiu. Eu não caí. Logo eu saltei. Quando saltei, então eu disse, qual é a cena aqui? Qual é o problema? Logo eu arrastei os três. Quando eu arrastei os três, um do outro que estava do lado direito, eu comecei a empurrar para baixo. Então ele começou, atira, dispara. Quando ele disparou, logo eu larguei aquele que estava embaixo. Então quando larguei, é quando aquele disse, tira-me pasta, dá-me pasta. Se você não me dá, vai morrer. Eu não tinha como. Tirei aquela pasta e lhe entreguei. O alerta foi dado por populares que trataram de comunicar o facto às autoridades policiais, que de imediato desencadearam uma operação que culminou com a neutralização de um dos assaltantes, tendo o outro suposto em fuga. Das diligências feitas no local, foi possível a recuperação de uma arma de fogo do tipo pistola e as respectivas munições. Tendo em conta que o Cernic e tanto a PRM receberam de imediato informações e denúncias populares que davam conta que um cidadão acabava de ser assaltado. Como tínhamos naquela zona força preparada para fazer o patrulhamento, de imediato ocorreram para o local, onde conseguiram fazer a detenção de um cidadão e posterior recuperação de uma pistola, e neste caso aqui na nossa posse. Diligências feitas, foi possível fazer a junção do mesmo caso com outros crimes que já vinham acontecendo. O indiciado nega o seu envolvimento no crime e explica que terá sido confundido pelos agentes da polícia no momento da confusão gerada pela agitação de populares que a todo custo tentavam localizar o autor do referido assalto. Eu estou aqui por ser confundido com a polícia. Eu ia
para eu despedir em casa de um familiar aqui perto do mercado Belenense. Era 18 horas. Nos 18 horas, eu fui ali, só que quando estou a chegar, eu liguei para ele, eu estou a vir lá, está dizer que está bom, eu estou aqui. Só que o local onde ele faz o negócio dele eu não conheço. Ele é que digita documentos, muita coisa. Daí quando cheguei lá, quando cheguei, não encontrei ele, disse não está a muita coisa, me espera pouco. Já é tarde, eu quero ir embora, é 18 horas, quero ir embora, voltar para casa. Estou a voltar e quero ir embora para casa. O carro também da polícia está a chegar. Quando o carro da polícia está a chegar, tinha muita gente também a andar, eu não tinha máscara, a máscara estava no bolso. Só que o mesmo carro, descem pessoas, descem polícias a correr onde a gente estávamos. Eu estava a andar, como não tinha máscara, eu tinha que correr para ver talvez se é a minha máscara que não, talvez não tenho máscara. Quando paro num sítio ali, a polícia quando desce ali vem me pegar. É este. No entanto, o Serviço Nacional de Investigação Criminal garantiu estar em curso diligências visando a neutralização do outro indivíduo envolvido no assalto e que acabou pondo-se em fuga quando se apercebeu da presença policial. A ação do Movimento de Salvação Integral acusa a polícia de preconizar violência contra cidadãos no processo de fiscalização do estado de calamidade pública no quadro da prevenção contra a Covid-19. O repúdio foi lançado esta terça-feira pelo chefe nacional de mobilização da juventude do partido AMUSI numa conferência de imprensa. Encontramos nas vias públicas a polícia exatamente agindo de uma maneira muito ao contrário. Estamos a falar exatamente dos meios repressivos. A polícia bate, a polícia prende. Então, o que o governo de Moçambique poderia o que o governo de Moçambique poderá fazer é exatamente arranjar meios educativos do que os meios repressivos, de maneira que criem comissões, cheguem nas ruas, em sítios públicos, expliquem às pessoas exatamente a necessidade das pessoas prevenirem esta doença. Para este dirigente, a polícia deve pautar pela sensibilização aos cidadãos. Nós, como a juventude do partido AMUSI, sobretudo a situação da Covid-19 nesta terceira fase, visto que a segunda fase, ou a primeira e a segunda fase, estava a afetar mais os idosos acima dos 60 anos. Então, nesta terceira fase, vimos que está mais a afetar a juventude e, como não bastasse nós o partido, então tínhamos que chamar a imprensa no sentido de podermos alertar a juventude a nível nacional a existência da grande necessidade de tomarmos, sobretudo, as medidas de prevenção, visto que essa doença é real e é preciso nós, a juventude, podermos prevenir de maneira que ela não nos afete. O AMUSI olha igualmente com maior preocupação a exposição de jovens em locais de maiores aglomerados de pessoas, colocando deste modo a sua saúde em risco. Está completa a informação para o Jornal de Noite. Revelamos votos de uma excelente noite de terça-feira na companhia da HAC TV. Boa noite. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Até a próxima. Inshallah. Fique bem.